Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, mais popularmente conhecido como TrincaCast. Estou aqui com meus amigos, parceiros, Bruno Maciel, Karina Calazans, vou passar a palavra para eles. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o professor Vitor Amorim. Daqui a pouco eu também vou passar a palavra para ele. Estamos muito felizes com a presença deles aqui. Antes, para as considerações iniciais, vou passar a palavra para a professora Karina. Muito bem-vinda novamente, Karina. Obrigada a todos, é bom sempre estar com vocês. E hoje, na presença do professor Vitor, que é uma honra estar com o senhor aqui. Muito obrigada por poder estar conosco, né? Nesse momento de um bate-papo das licitações, que é um tema que a gente adora, né? Professor Bruno. É sempre uma satisfação, Jorge, estar contigo, com Karina, meus parceiros na trinca da contratação. E hoje vamos ter um bate-papo legal com o professor Vitor, né? Já é professor de todos nós. Professor Vitor, satisfação enorme, seja bem-vindo. Obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Vitor aqui, gostaria de agradecer. Eu sei que a agenda do professor é apertada, né? Muito concorrida, inclusive aqui em Aracaju, Sim. Essa passagem breve dele aqui. Professor Vitor, acho que a comunidade da área de compras públicas já conhece, mas eu vou repetir aqui, o professor é mestre em Direito Constitucional, doutor em Direito do Estado, já foi um sofredor pregoeiro lá no Tribunal de Justiça de Goiás e hoje é servidor do Senado Federal, também advogado. Professor Vitor, obrigado pela sua presença. Passa a palavra para você. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu já acompanhava, né, a Trinca, né, pelo Instagram, né, até porque eu já tenho uma amizade aí de longos anos com o George, né, e realmente, né, a gente já tem um né, bocadinho de tempo. Ano que vem vamos fazer 10 anos, e para mim é sempre muito, assim, é uma felicidade muito grande estar podendo, né, debater sobre temáticas relacionadas às contratações públicas, né, em todos os ambientes possíveis, né, com todas as realidades possíveis. Então, eu estou aqui realmente à disposição de vocês para que a gente possa ter um bate-papo, né, muito agradável, né, explorar temáticas também que muitas vezes não são convencionalmente exploradas, né, até porque esse formato de podcast também ele viabiliza isso, né? Sim. É um pouco lúdico, humor, né, tem assunto certo, tem polêmica, né? Só não pode ter briga, mas tirando isso... Talvez a gente consiga, né? Não dá para garantir, né? Não dá para garantir. Vamos tentar arranjar no tema de hoje alguma treta, né, ao longo da conversa, né? Bruno já me olha desconfiado assim, querendo procurar confusão. Que isso, rapaz. Hoje a gente está procurando o diálogo. O diálogo, exatamente. Hoje é exatamente isso. O tema que a gente vai trazer aqui, professor, a gente já conversou sobre isso. É um tema mais leve, de fato, né? Mas é um problema que a virtualização dos processos trouxe, né? Essa falta de, talvez, vamos dizer assim, humanização do processo eletrônico, do processo de compras, né? Que agora é eletrônico de uma forma, como regra, né? E aí, eu gostaria que você falasse um pouco como é que você chegou aqui, né, na sua carreira de compras públicas, como é que foi o seu início, bem contextualizar isso daí para a gente começar o tema da gente. Pô, Jorge, obrigado até por essa oportunidade também de falar um pouquinho, né, da nossa história, né? Acho que todos nós, né, somos resultado, né, de todo o nosso percurso, né, e os nossos interesses hoje, as nossas opiniões, né, elas são resultado de todo esse processo de vida, né? No meu caso, né, eu tenho já aí praticamente 20 anos, né, que eu atuo diariamente com contratações públicas, né? Eu comecei a minha vida, né, profissional diretamente relacionada com licitações em 2007, né, eu passei no concurso, né, para ser servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né, eu sou goiano, e já de cara já fui para a área de licitações, né? A gente até brinca que geralmente quando a pessoa vai falar como é que você foi para a área de licitações, a pessoa já, eu caí na área de contratações, é sempre uma coisa meio que, vamos dizer assim, voluntária, né? Não tinha lugar melhor, né? Aí botaram lá na área de licitações, né? Dependendo da vontade da pessoa, né? Mas realmente, assim, até entre parênteses, né? Isso é
um drama que a gente percebe hoje muito na gestão pública, que é justamente essa dificuldade, né, de você agregar, né, pessoal capacitado e que se mantenha na área de contratações dentro dos órgãos, porque o próprio recrutamento interno é muito difícil. Geralmente, quando você tem algum tipo de aporte de servidores para essas áreas, é quando são servidores, né, recém-possados, né, são servidores que, vamos dizer assim, de fato não tem muita opção para onde ir, né? Mas enfim, até foi uma questão interessante, eu tive essa possibilidade de tentar entender quais eram as áreas que eu poderia atuar, e aí eu entendi que ir para a licitação realmente seria interessante. Eu estava vendo na faculdade, poxa, acho que vai ser algo que vai agregar bastante. E eu fui, né? Então já de início, muito novo também, já designado como pregoeiro, como membro de comissão de licitação. E um detalhe que é muito importante, né? Quando eu falo da questão da trajetória, é que a gente está falando de 2007, né? Um tribunal de justiça, um órgão estadual, e então assim, nós fazíamos exclusivamente licitações presenciais, né? Então pregões presenciais, nós fazíamos muitas concorrências e muitas tomadas de preço, porque o judiciário goiano estava passando por um momento, né, por uma etapa que a gente chama de interiorização da justiça, então em cada comarca construindo seus próprios fóruns, então isso fez com que nós tínhamos que realizar em torno aí de 30, 40 concorrências por ano, né, para poder realizar a construção de fóruns e tal. Então, ou seja, eu tinha uma média ali de participação em licitação presencial, e sem exagero, em torno ali de umas 200 licitações presenciais por ano ou mais, né? Muitas vezes no mesmo dia, 2, 3 pregões, de tudo quanto é tipo de objeto, né? Claro, enquadrado ali como bem e serviço comum, a gente sabe que é uma concepção muito elástica, né? Mas o que foi assim imprescindível, vamos dizer assim, para forjar a minha pessoa enquanto comprador público. Porque se você, desde o início, né, você vive a licitação na interação direta, na comunicação direta com o fornecedor, então, durante as sessões, a maneira com a qual você conduz, a maneira com a qual você dialoga, a dinâmica das sessões, isso forja o servidor de uma maneira completamente diferente se o servidor já começa a sua carreira enquanto comprador público só fazendo licitação eletrônica. Porque a lógica do diálogo é completamente diferente. Veja, quando eu fiz o meu primeiro pregão, eu tinha 20 anos. Então, uma pessoa nova, e aí eu me lembro que, né, eu fiz uma licitação, por exemplo, eu conduzi uma licitação para serviço terceirizado para trocar, né, uma empresa fornecedora do tribunal com centenas de postos de trabalho, uma licitação que estava sendo até, né, divulgada nos jornais e tudo mais, e que teve algumas denúncias anteriores. Então, imagina aquela situação, você ter que conduzir uma licitação, né, com 20 anos de idade, 30 fornecedores de tudo quanto é tipo. Tivemos que chamar, né, o reforço da Polícia Militar para justamente, né, ter ali a paz e a tranquilidade, né? Então, assim, essa questão simbólica é muito importante. E ali no tete-a-tete, você tendo que conduzir uma sessão, vários interesses contrapostos, várias demandas, o que é realmente salutar. Então, alguns representantes, olha, mas tem essa questão aqui da proposta, o regime tributário. Então, você resolve uma questão ali de direito tributário, você resolve uma questão ali até de direito trabalhista, sindical, questão de planilha, como que você conduz aspectos jurídicos, aspectos técnicos. Então, isso, claro, é um grande trabalho, é uma grande pressão, só que te forja e te dá uma capacidade não só de estar aberto ao diálogo, né, e de entender que o diálogo com o fornecedor ele é imprescindível para uma construção, né, harmoniosa do processo licitatório, como também a sua capacidade de resolver problema. Aquilo que a gente chama, né, um adjetivo que é muito interessante, que é a capacidade de tirocínio. Ou seja, você já está diante de um problema, está diante de uma questão, e por toda a sua vivência, você já tem a capacidade ali de
apresentar a resposta, apresentar uma solução. Então eu fui forjado nesse cenário. Durante 3 anos, só fazendo licitação presencial, então uma quantidade muito grande de licitações presenciais. Cheguei a presidente da comissão de licitação, então, né, com toda aquela questão de interação com presidência, com alta administração, além da condução operacional, nunca deixei de fazê-lo. E aí eu fui para o Senado Federal, fui aprovado no concurso. Então, em 2010, eu fui para o Senado Federal. Fiquei ali 2 anos numa área de assessoramento jurídico de recursos humanos e depois eu voltei, né, para o mundo das licitações, mas assim, na perspectiva, né, da administração, e fui pregoeiro, né, no Senado. Cheguei a fazer alguns pregões presenciais no Senado ainda, mas aí a gente já caminhou, né, para o formato totalmente eletrônico. E lá tinha esse volume de licitações que tinha no TJ de Goiás? Né? Não, a média, vamos dizer assim, de licitação no Senado, na época que eu estive na unidade, ali de 2010 a 2020, 2012 a 2020, era uma média ali em torno de 150 licitações. Hoje a gente já está chegando aí em 120, claro, por várias questões, né? O próprio PCA, a capacidade, né, de você reunir ali as demandas. Então a gente está reduzindo o volume de processos, né? Mas era uma quantidade também relevante, só que essencialmente eletrônico, né? E aí utilizando, né, o sistema do governo federal, até então chamado de Compras.net, e aí ficou muito nítido para mim, né, a necessidade do agente ter que desenvolver, né, algumas ferramentas para tentar otimizar a utilização dos recursos tecnológicos para melhorar a qualidade do diálogo, mas para mim ficou muito nítido que existia uma limitação dialógica ali, né? Ou seja, se eu for comparar com o pregão presencial que eu fazia, você está ali diante do fornecedor. Muitas vezes a maneira como você está conduzindo, pela feição do fornecedor, pela reação do fornecedor, você consegue talvez corrigir um pouco o rumo, você consegue, né, identificar a própria capacidade que o fornecedor tem também de intervir durante um processo presencial, né, de pedir um esclarecimento de uma dúvida. Então era algo que eu constatava de maneira assim, muito clara, uma evidência científica, por exemplo, a quantidade de recursos. Na licitação presencial, ou nas licitações que eu já fiz, as centenas de licitações presenciais, a quantidade de recurso era pequena. Não, mas eu não digo que isso por causa de uma característica da minha condução, mas é pelo fato de que várias dúvidas e vários apontamentos que eventualmente o fornecedor tinha durante a licitação, por ser presencial, era importante ele apontar, e era viável que ele apontasse. Eu analisava já ali de pronto, já estabelecia o diálogo, já esclarecia, já apresentava para ele, né, ou a viabilidade ou a inviabilidade do argumento dele, e aí já se resolvia ali. Então, assim, até por uma questão mesmo de razoabilidade, muitas vezes, por exemplo, poxa, né, tudo que eu apontei aqui já está esclarecido realmente, né, o pregoeiro demonstrou uma segurança, uma convicção, não vou recorrer, claro. Muitas vezes tinha recurso, né? Realmente, esse diálogo presencial faz toda a diferença no debate e na evolução da própria licitação. Porque, para quem não sabe, né, a eletrônica não é como a gente faz um Zoom, né? A gente tem um vídeo, a gente está conversando. Não, é tudo ali no chat escrito, né, pelo computador, e não tem essa possibilidade de trocar e conversar e tirar dúvida ali na hora, né, fazer um questionamento e resolver. E foi na diversidade que você construiu todo o seu arcabouço, né, toda a sua estrutura. E isso é relevante demais para o segmento da sua carreira como comprador público. E eu tive um início muito parecido. Eu também entrei no Tribunal de Justiça, caí também no setor de licitações, forçado de cara, fiquei lá 11 anos, aí eu vim para o Estado. Mas essa experiência, e aí eu já vou fugir um pouquinho aqui, sei lá, do roteiro que a gente tenha traçado. Será que esses benefícios que a gente vê do presencial que você está apontando aqui, esse início de benefício, poderia de alguma maneira ser fundamento para hoje fazer alguma licitação presencial? Será que eles poderiam dar base para isso? Assim, Bruno, a sua pergunta ela é bem complexa. E porque ela, na verdade, envolve, na minha percepção,
vários níveis de discussão, né? Porque, veja, o primeiro ponto que você toca muito bem, e hoje uma licitação eletrônica, e quando eu falo hoje, assim, a gente não evoluiu, tá? Eu estou sendo muito sincero. Quanto à plataforma, quanto à estruturação da dinâmica de uma licitação eletrônica, se a gente for pegar aí como base, né, o primeiro pregão eletrônico foi no final dos anos 2000, né? No final de 2000. Mas se a gente for pegar de 2005 para hoje, a gente não teve uma evolução na dinâmica. Continua sendo ali no chat, mesmo que você tenha a variação dos sistemas, mas você continua ali basicamente tendo o canal do chat, ou seja, a comunicação escrita como a única forma, como o único veículo de interação entre, né, a administração e os licitantes. 20 anos, né? Ou seja, a gente não evoluiu. Então, na verdade, quando a gente falar, a licitação eletrônica, ela é muito mais limitada em termos dialógicos do que a presencial. Sim. Porque a eletrônica hoje, e já há 20 anos, ela é unidimensional. Ou seja, a linguagem é exclusivamente escrita. E aí com uma série de limitações, muitas vezes de caracteres, de dinâmica, né? Até mesmo de estética, né? Assim, você não teve uma evolução considerável, né, nos últimos 20 anos. Você não tem entonação, né? Não como tem. a pessoa está perguntando, como a dúvida dela, até a sua Exato. expressão corporal Exato. não tem ali, né? Eu ia falar rapidamente, eu ia falar sobre isso, né? Porque, primeiro, muitas pessoas não conseguem escrever de forma clara. Sim. Que já é um problema no processo eletrônico. Eu revejo os textos que eu coloco no campo de mensagens várias vezes para deixar o mais claro possível. Mas eu já vi pregões sendo conduzidos em que o pregoeiro coloca as mensagens lá e eu mal entendo o que está dizendo. Imagine o fornecedor que Às tem vezes ainda... nem ele mesmo entende. Né? Às vezes nem ele entenda, né? A gente sabe que tem confusão, inclusive, assim, o escrito, né? Eu já tive várias brigas com minha esposa por causa do WhatsApp. É mentira? Não, Você sabe, você falou de Sim. entonação aí, ele não sabe a entonação que a pessoa tá falando com você ali. O que é que ela quer dizer? Então, realmente, esse é um dos problemas. O chat é realmente uma coisa que, se você não estiver muito bem preparado para estar escrevendo corretamente ali, embasado, você pode ter problema, de fato. E o único recurso que eu vejo, assim, que eu até brincava, né, é a questão da utilização da caixa alta. Diante dessa... Sim, Na hora da raiva, né? Eu até brincava, olha, quando o licitante usa caixa alta no chat, a minha percepção é que ele está gritando com ele. Eu até brincava isso com os colegas. Mas assim, então tem essa questão que é muito importante. Só que aí tem um outro nível também, Bruno, que eu acho que é relevante que você tocar. Será que isso seria uma justificativa? Aí eu estou assim, externando qual é a minha percepção de uma realidade hoje que é comum em todos os entes federativos. É uma certa visão preconceituosa do presencial. Né? Principalmente se a gente for ali levar em conta, né, tudo que representa o entendimento do Tribunal de Contas da União, que muitas vezes nas aplicações de recursos federais, por parte de órgãos municipais, estaduais, muitas vezes utilizam ali pregão presencial, aí justificam e o TCU não, porque não sei o quê. Então, acabou que restringiu, Bruno, muita questão meramente tecnológica, né? Uhum. Ou seja, só dá para usar a presencial quando for uma limitação tecnológica ou por eventualmente questão de internet, e olhe lá, né? E olhe lá. Então isso me parece também que é uma certa parcialidade ali em relação a uma busca mais aprofundada por entender né, esse fenômeno. A discussão ficou limitada a esse campo tecnológico, só isso. Né? Apenas. Então hoje você conseguiria fazer uma licitação presencial, somente em razão das mudanças promovidas pela Lei 14.133, quando o sistema eventualmente não está parametrizado. Por exemplo, no âmbito do governo federal, você não tem até hoje a possibilidade de inversão de fases, né, do parágrafo 1º do artigo 17.
Então, se você tem a justificativa no seu processo de que, olha, para aquele tipo de licitação, em razão do histórico, né, de problemas, nesse rito procedimental tradicional, seria aqui vantajoso para a administração fazer a inversão. Você vai para o sistema não permite. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer presencial. Mas, querendo ou não, a discussão não vai para esse caminho. Né? Ou seja, eu quero fazer presencial para ter uma licitação mais, assim, vamos dizer assim, mais segura, uma licitação em que o mercado se sinta mais acolhido em relação às suas argumentações, aos seus apontamentos. Assim, a discussão ela não chega para esse nível. Né? Um preconceito, né, com pregão presencial. Totalmente, totalmente. Que a gente já viu aqui que realmente, às vezes, você resolve muitos problemas. Uma licitação de obras, que a gente vê que o preço, eles saem brigando mesmo, e o que importa é a documentação, é a capacidade técnica dessa empresa. Então, uma inversão de fases é interessante, porque só vai para a proposta de preço aquele que realmente tem a técnica do serviço. Exato. Não é? Então, eu acho interessante fazer o presencial, mas aí o órgão, o gestor fica com medo. Claro. E também, assim, a gente tem algumas ilusões, né? Sejamos sinceros. Quando você faz um pregão eletrônico, eu já fiz um pregão eletrônico, por exemplo, para serviço terceirizado no Senado, que quando eu abri a sessão de lances, na época a gente ainda éramos nós que abríamos, né? Hoje já está tudo automatizado, mas quando a gente abria a sessão de lances, tinha 117 empresas. Aí eu te pergunto, qual é a lógica disso? E aí tem aquela visão parcial. Não, mas o pregão eletrônico é maravilhoso por causa disso. Olha a concorrência que você teve, olha a competitividade. Mas eu pergunto, será que é uma competitividade real? Será que realmente aquelas 117 empresas, elas têm condição de executar o serviço, elas têm aptidão técnica, elas têm a capacidade financeira, elas têm, de fato, uma atuação relevante, substancial na fase de lances? A gente vê que não. Então, sim, dessas 117 empresas, sei lá, talvez 10 de fato deram lance, de fato disputaram. Muitas ali simplesmente cadastraram a proposta. Eram os doidinhos do professor Rony. Sequer logaram. Então, assim, muitas vezes quando a gente analisa essa possibilidade instrumental, que eu acho que é super importante, da inversão de fases, mas aí você vai ter uma concorrência, por exemplo, ao invés de ter 50 pessoas, se fosse proposta e depois habilitação, você vai ter só 10. Só que eu entendo que, claro, devidamente justificado, com evidências, que quando você faz a inversão, você faz uma espécie de depuração da qualidade da sua fase competitiva. Somente no pregão, ou quando você tem uma menor preço que você vai ter lances. Então, assim, quem vai dar lances são aquelas empresas que já passaram por um processo de filtragem. Então você tem ali um potencial de serem empresas mais sérias, mais robustas, que têm condição, principalmente em obras de serviço de engenharia, que têm condição de formar uma planilha de preço que realmente seja condizente. Aí você reduz o risco, né, de jogo de planilha, reduz o risco de propostas inexequíveis. Então, mas a gente não... o diálogo, ele é sempre... a análise, ela é sempre muito superficial. Né? E por mais que a gente diga, né, da própria evolução, da compreensão no mundo das licitações, a lógica de eficiência, né, a lógica de governança, mas o fato isso eu falo em todos os espaços que eu tenho oportunidade. E mesmo o Tribunal de Contas da União, a gente continua ainda tendo uma perspectiva muito calcada num viés econômico primário. O que eu chamo de viés econômico primário? São esses dados absolutos que não resistem a um nível de análise mais aprofundada. Teve competitividade porque teve 100 empresas participantes. Tá, mas vamos analisar isso. Será que esse argumento por si só se sustenta? Aí, de novo, aquela questão do menor preço. A gente continua ainda nos tribunais de contas a perspectiva do menor preço. Então, todo tipo de procedimento que você talhar para chegar no menor preço nominal, ele tende a ser mais valorizado e respaldado pelos tribunais de contas e pelos órgãos de controle. Só que, materialmente, quando a gente faz uma análise mais aprofundada, a gente percebe que muitas vezes isso representa uma desvirtuação da lógica. Então,
quando vem o pregão eletrônico no sentido de a gente precisa realmente reduzir os riscos de conluio, reduzir os riscos de práticas fraudulentas, que de fato, né, pelo formato presencial, isso também pode acontecer, incentiva, isso aí é uma característica da licitação presencial, que ela favorece o conhecimento de quem está participando, isso aí é natural, né? Só que se levou para um lado como se a licitação eletrônica, da maneira como ela foi estruturada originalmente, lá em 2000, ela fosse a solução para todos os problemas. Só que isso criou um distanciamento muito grande da administração em relação ao mercado. Então, quando eu falo essa questão da história, que a história é importante, a nossa história de vida é importante, eu acho que é um dado muito relevante, né? Hoje, e todos nós aqui temos, né, muito tempo de experiência já na área de contratações, então a gente lida com pregoeiros, né, pregoeiras e tudo mais, mas hoje a gente já tem aí 2 ou 3 gerações de pregoeiros e pregoeiras que só fizeram pregão eletrônico. Sim. Ou seja, que não tem Noção. nenhum tipo de noção o que é um licitante. Porque a pessoa, veja, olha o tanto que isso condiciona até o comportamento do agente público. No pregão presencial, quando eu ia, você tem a recepção ali dos licitantes, então você tem o contato visual, você conversa, você, né, muitas vezes separa briga, você tem que ser ali o mediador de conflitos e tudo mais, e às vezes tem discussões assim que, poxa, sei lá, bom dia pessoal, e aí no que eu falo bom dia pessoal, a pessoa abre a porta para entrar. Aí você, não, já começou a sessão, não pode participar mais, não sei o quê. Então, assim, são questões que tiram o agente público da zona de conforto. Ou seja, eu tenho que estar a todo momento entendendo que eu sou um servidor público. Aquele licitante que está ali, ele está exercendo o direito constitucional dele de ter acesso a um contrato público, mediante um processo de licitação pública. E o meu dever, eu não estou fazendo um favor para ele. Se ele me fizer um questionamento, eu tenho que esclarecer. Isso. E se ele não ficar satisfeito, ele tem os mecanismos que ele pode utilizar como recursos, como representação. E o meu dever é motivar toda a decisão que eu tomo. E que aí é um detalhe importante, cara. Veja, no pregão presencial, na licitação presencial, cada ato que você pratica, até pelo fato de você estar sujeito a uma fiscalização mais intensa por parte dos licitantes, demandam que eu motive. É o que eu chamo de micromotivações para microdecisões. Ou seja, então, por exemplo, nesse caso, bom dia pessoal, vamos iniciar a sessão. O licitante chega. Eu tenho que decidir se ele vai poder participar ou se ele não vai poder participar. Eu tenho que motivar, porque eu tenho que convencer quem está ali presente. Porque, eventualmente, lá na frente pode ter o recurso, mas também pode não ter, porque eu consegui convencer. E aí outras questões. O edital está falando que a proposta tem que ter o papel timbrado, tem que ter o carimbo do CNPJ. Essa aqui não tem. Não, mas é uma questão, é uma exigência estritamente formal, que não prejudica a compreensão do conteúdo da proposta. Mas a proposta aqui não está assinada. Não, você assine agora. O senhor então assina agora e tal. Então, assim... Já deu tanta confusão. Tanto isso. CNPJ. Mas veja, isso te tira da zona de conforto, no sentido de você falar, olha, eu tenho que motivar, eu tô ali, eu tenho que motivar. Agora, no pregão eletrônico, convenhamos, o pregoeiro, ele abre a sessão, até então, só fala com ele quem ele deixa falar. Na sistemática tradicional, pelo menos na maioria dos sistemas, o diálogo, de fato, né, a interação com os licitantes, ela só acontece depois que você encerra a fase de lance, quando você tem ali a transparência em relação a quem está participando. Então, assim, é muito tranquilo. Imagina, Jorge, você fala, você chega em casa, que eu sempre brinco, aí você... a sua esposa chegou em casa 2 horas da manhã, disse que estava no futebol desde as 6, desligou o celular, chega em casa, a esposa, o que é isso, Jorge? Onde você estava, não sei o quê.
Não, vou fechar o chat para você. Quando eu quiser falar com você, eu vou abrir o chat e a gente dialoga. A Ou gente seja, vê Jorge pulando é da uma janela. posição que o eletrônico dá para o pregoeiro, é uma posição de superioridade. E o que não é bom, porque se você está falando de diálogo, se você está falando de comunicação, se você está falando de uma interação transparente, isso pressupõe um certo nivelamento dos instrumentos e da capacidade dialógica de cada uma das partes. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou questionando o regime jurídico administrativo, né, de prerrogativas da administração, não é isso. Mas assim, numa comunicação franca, eu já não posso partir do pressuposto seguinte, olha, fique no seu lugar, silêncio quando eu falo. Olha, você não pode me contrariar. Isso aí não tem diálogo. Desse jeito não tem diálogo. Mas essa postura ainda existe. Ainda existe muito parte da sim, administração. Ainda sim. vê o fornecedor como um inimigo, entre aspas, Sim, não vê como um parceiro. Eu sempre falo nas minhas aulas, pessoal, a gente precisa da administração. Ou do fornecedor. A administração precisa do fornecedor, senão não tem compra pública, amigo. Então você tem que fazer primeiro um desenho processual da forma como vai ser aquele objeto, que cada objeto vai refletir no seu processo de uma maneira diferente, para que você atraia o maior número possível de fornecedores qualificados e não tenha uma seleção adversa. Você trazendo esse pessoal qualificado, você vai ter uma compra pública melhor. Só que você já parte dessa ideia de superioridade, de uma hierarquia, de estou acima, e destrata o fornecedor não só na sessão. Já no planejamento, quando você não procura saber bem sobre o objeto, quando você não conhece a especificação, quando você cria um Frankenstein ali que vai dar uma licitação deserta ou fracassada, quando você não procura conhecer de fato o mercado. E a licitação eletrônica só piora isso, porque mantém o distanciamento, Sim. você desconhece mais ainda. Quando com o pregoeiro raiz que temos aqui, Vitor, eu também fui raiz, você também foi raiz, Também. Fizemos presenciais. Você consegue perceber muita coisa na sessão, justamente por esse diálogo, esse contato. E o que é importante dizer, e eu queria esclarecer aqui de pronto, né, para quem está nos ouvindo, né, essa comparação que muitas vezes a gente faz não é um ode ao pregão presencial. Ou seja, como se fosse, olha, o que vocês querem? Não, a gente quer a volta. Não é isso. Mas é dizer o seguinte, olha, como era no presencial? Da onde nós viemos? E aonde nós chegamos? Então, hoje a gente chegou justamente nessa comunicação fria, desumana, unilateral, em caráter muito superior. E a gente não conseguiu evoluir em 20 anos na capacidade de usar a tecnologia para tentar trazer, considerando a nossa experiência passada, para tentar trazer essa pluralidade dimensional da comunicação que a gente tinha no presencial. Ou seja, será que a gente não consegue evoluir talvez para uma interação um pouquinho visual, esse chat de humanizar mensagens, o chat, né? criar outros mecanismos. Então, assim, a gente não vê ninguém falando nada nisso, né? As plataformas privadas, as plataformas públicas, ou seja, investir, olha, como que a gente pode evoluir na dinâmica de interação da administração com os licitantes. Não tem. Ou seja, de novo, a gente continua com a carcaça da licitação eletrônica, a mesma compreensão da carcaça de 20 anos atrás. Melhorou a interface, tá mais bonitinho, e não sei o que, tem alerta para o pregoeiro, etc. Tá, mas e a interação? E a gente, que enquanto vale servidor, realmente? que a gente trabalha com aquelas frases prontas, né? Eu lembro de uma amiga minha, ela disse, olha, uma pregoeira que já se aposentou há muito tempo. E aí ela disse, ela que me deu essas frases, você já melhorou de lá para cá? A mesma, há mais de 10 anos. Então, assim, são mensagens prontas que os pregoeiros, geralmente, eles utilizam no chat de mensagens e ali fica, e você não resolve um problema, como aconteceu, como o senhor explicou, que no pregão presencial você chegou a resolver com os participantes. Você mostra ali, né, a documentação, olha aqui. E você olha tem aqui. que resolver. Né? E você já resolveu, já aliviou ali um recurso. E no eletrônico não é fácil. Ele não está conversando, eu não estou ouvindo ele, né? E aí ele clica lá no botãozinho de recurso e pronto. Depois ele vai resolver o problema que já resolveria na sessão. E tem só um ponto que eu não poderia deixar de falar, que a gente também tem que entender o seguinte, né? O impacto que essa adoção da forma de conduzir a licitação eletrônica, ela gera para o mercado.
Então, em termos gerais, que a gente falou, né? O alinhamento é a sensação de que o fornecedor não tem capacidade, de fato, de dialogar com qualidade, com a administração e tal. Isso é geral para todo mundo, né? Só que o que a gente tem que entender? Somente quando hoje a gente faz, né, em todas as esferas federativas, a gente faz licitação para contratar bem e serviço comum. A verdade é essa. Então, mesmo com a nova lei de licitação, né, as demandas e o tipo de objeto que a gente contrata tende a ser o mesmo. Então, em 90% dos casos, a gente vai contratar bem e serviço comum. Seja aqui em Aracaju, seja no Estado, seja na União, bem e serviço comum. E aí obra, a maioria também acaba sendo por preço, e aí vai ser uma concorrência com a cara e o tipo do pregão. Uhum. Ok. Tranquilo. A questão a gente já tem esse alinhamento em relação ao outro, né? Em relação a quem está do outro lado da tela, né? Então, essas gerações que foram forjadas só fazendo pregão eletrônico, elas sequer, na visão de mundo delas, têm a compreensão de quem está do outro lado, a capacidade de entender que existe pessoas que estão do outro lado. Mas, considerando que a gente contrata bem serviço comum na sua essência, quem que está do outro lado? Pessoal, quem está do outro lado são os pequenos negócios. São os pequenos negócios. A gente tem ilusão muitas vezes, estou fazendo uma aquisição de 200 notebooks lá para minha secretaria. Você acha que quem está negociando com você é o Steve Jobs, o Bill Gates, né? o dono da Dell, o dono da Apple? Não. Gente, muitas vezes é aquele representante que tem um quiosque lá no shopping, o contrato social dele vende de agulha a foguete, e é isso mesmo. Ou seja, é a nossa realidade e é o direito que qualquer cidadão brasileiro tem de ser empreendedor e de abrir um negócio. O que você é? Eu sou representante. Ou seja, eu quero me relacionar com o poder público, eu ganho a licitação, tudo bem, faz parte do jogo. Ou seja, eu ganho a licitação, olha, realmente, ele quer um celular assim, tal. Aí eu vou lá nos meus fornecedores, compro, faço a intermediação e forneço para a administração. Ou seja, a gente idealiza um fornecedor que ele não é a regra. A regra é o fornecedor que não é especializado. A regra é o pequeno empreendedor. A regra muitas vezes a mãe de família que está operando ali o pregão como fornecedora, e ela tem que sair meio-dia, ela vai, entre aspas, abandonar o chat. Não é nem porque ela tem que almoçar, não, porque ela tem que pegar o filho dela na escola, porque ela é mãe solo, e se ela não pegar o filho dela, vai ficar lá. A escola vai fechar e o menino vai ficar na porta, na rua. E aí, mas abandonou a licitação. Tinha que ter responsabilidade de acompanhar. Aí porque o pregoeiro muitas vezes está ali, eu vou almoçar aqui hoje mesmo, pedir um iFood, né? Pedir um iFood e estou dando sequência para a licitação. Porque ninguém almoça, não. Eu almoço, mas na cabeça dele o fornecedor tem que estar estruturado. Nem pede iFood, ele vai almoçar em casa e deixa lá aberto. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? A gente idealiza um tipo de fornecedor ideal, ou seja, coloca o sarrafo lá em cima, quando, na verdade, pela realidade brasileira, 92% dos dados do Sebrae Nacional, 92% dos empreendimentos das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. E hoje a gente tem a figura da MEI. Então, assim, a administração, muitas vezes, para operar um sistema eletrônico, convenhamos, o pregoeiro de uma secretaria, né, de um determinado órgão, ele só usa aquele sistema. Tem 10 anos que ele usa aquele sistema. E ele tem a oportunidade de 3 vezes no ano sair para fazer um congresso, sair para fazer um curso de capacitação daquele sistema, para aperfeiçoar. O licitante, microempresário, que está ali tentando ter um acesso a um contrato público, ele não tem essa oportunidade. Ele muitas vezes não tem uma equipe especializada de analistas de licitação para dar suporte para ele, e ele tem que lidar com 15, 20 sistemas diferentes. É verdade. E aí você fala, é um absurdo, não cadastrou a proposta? Pelo amor de Deus, ele tinha que saber que ele tem que clicar nesse botão, ele tem que fazer essa operação. Então, assim, é uma desumanização. Então, assim, eu não estou querendo aqui fazer um juízo
né, da convicção pessoal de cada um, mas é porque o modelo, quando você é forjado numa realidade que é só a licitação eletrônica, que é só o processo eletrônico, e que você tem essa limitação de comunicação, ele reflete justamente nesse comportamento, que é o total alinhamento do que está do outro lado. Porque para quem só foi forjado no eletrônico, quem está do outro lado? Eu não sei. O que importa é a mensagem que vem do outro lado. É o comportamento que vem do outro lado. Agora, quem realmente está lá, quais são as circunstâncias que podem influenciar, isso não é uma escolha. Eu escolhi... a gente precisa se pôr no lugar do me ligar, licitante, entendeu? né? Então, para entender realmente. eu acho que é muito complicado Eu me isso. lembro que a gente estava uma vez no grupo do curso Prêmio e surgiu a ideia de horários. O pessoal colocava para fazer o pregão. Eu disse, olha, aqui no meu órgão, a gente combina que faz às 9 horas da manhã. Porque o comércio aqui em Aracaju abre às 8, fecha meio-dia para almoço e volta às 2. Então, vamos botar às 9 horas da manhã, porque deu tempo de todo mundo chegar no seu trabalho. Aí uma colega disse assim, aqui abre às 7, minha sessão é às 7. E aí eu disse, mas o mercado... não importa. Eu lembro, na época que eu advogava, tinha a audiência às 7 da manhã. Nossa. Eu chegava no fórum antes... Tinha que ficar lá com os pés para cima, que a menina ainda estava varrendo, e a audiência só ia começar às 7h30. Então, eu imagino isso. Eu disse, 7 horas da manhã para quê? Se você entra, você ainda vai abrir seu computador, ainda vai bater seu ponto. Então, é isso, né? A gente se pôr também no lugar do outro. Então, sim, isso é uma coisa simples. Assim, você deu esse exemplo do almoço, do horário, né? Então, assim, quando a gente... e essa é uma forma de se portar que hoje continua lá no Senado, no nosso setor, mas a gente abria às 9h30 por uma questão de tráfego do sistema, porque a gente percebeu que abria mais cedo também, o sistema fica muito... Então, abria 9h30. E quando a gente abria, naquelas mensagens iniciais ali que a gente já fazia os esclarecimentos, a gente colocava, olha, vai ter a suspensão da sessão no horário do almoço e o horário do almoço vai ser 12h30 até às 14h. Então, a gente já avisava... Que a pessoa já se programa. Então, eu abria 9h30 e falava, ó, 12h30 eu vou suspender para o almoço. E vou voltar às 14h. Claro, ainda poderia ser melhor, sim, mas é uma forma. Né? Essa questão, por exemplo, do diálogo. Um outro exemplo também, Bruno, que a gente fazia bastante. Enquanto ainda a gente, né, tinha vigência da 10.520, que a intenção de recurso tinha que ser imediata e motivada, então, aí muitas vezes acontecia o seguinte, né? Como tem essa limitação do licitante interagir com o pregoeiro, o que acontece? Qual que é a primeira oportunidade que o segundo, terceiro, quarto colocado tem para falar com a administração? É no momento de registrar a intenção de recurso. Se eu não abro para ele essa oportunidade, eu não tenho. Então, a gente fazia o quê? Quando encerrava a fase de antes, a gente falava, olha, qualquer apontamento, e na época não tinha possibilidade de você abrir o chat simultâneo, né? Como tem hoje no compass.gov.br. Então, qualquer questionamento tal... faz por e-mail, então a gente adotava isso como padrão. Muita gente falava, mas aí é por e-mail, tem que ser pelo sistema. Não, faz por e-mail, porque não tem como fazer pelo sistema. Não tem como sair abrindo para todo mundo. Eles querem falar alguma coisa? E se eu mudo depois de 5 minutos, ele já não consegue falar comigo mais. Então, aí ele mandava por e-mail um apontamento, a gente esclarecia e transcrevia isso no chat. Olha, foi questionado que o balanço da empresa, isso, aquilo, foi respondido, ou seja, então a gente percebeu que isso já reduziu a quantidade de recurso. E para complementar, o que a gente fazia? Chegava no final da sessão, o licitante ia lá e registrava a intenção de recurso. Eu falava, olha, eu vou manter a sessão aberta depois que encerrar o momento de registro da intenção recursal, porque eu posso, né, retomar ali o diálogo, né, com quem registrou a intenção de recurso. Não para demover a pessoa da ideia de entrar com recurso, mas é para entender, porque como ela tinha que motivar, então hoje isso já é mais possível, hoje, né? Como ela tinha que motivar, às vezes ela falava, olha, recurso contra a habilitação da empresa vencedora, uma vez que o atestado não se encontra registrado no CREA, por exemplo. Aí, ok.
Ali está o motivo dela, sucinto, mas está o motivo. Aí depois que encerrava ali a possibilidade dela registrar o recurso, eu falava, tem um recurso aqui, deixa eu ver. Aí eu vi que tinha essa motivação. Aí eu voltava para aquilo que a gente falava, uma espécie de um contraditório prévio da admissibilidade recursal, uma coisa que a gente chamava. E eu falava, olha, eu estou aqui, na verdade, para dialogar, para entender exatamente, né, até para robustecer a sua motivação, mas caso, né, mantenha o recurso, sem problema nenhum, eu não estou aqui para tirar seu direito. E aí, falava, olha, você apontou que o atestado não está registrado no CREA, mas quando a gente observa, né, da folha tal, do documento tal, tem ali a chancela, tem ali o registro e tal. Aí muitas vezes eu perguntava, diante disso, né, a empresa mantém a intenção de recurso, e assim, e para nossa surpresa, mas não é a surpresa, porque os licitantes são razoáveis. Né? Por mais que você tenha perdido a licitação, não quer dizer que que é todo mundo que vai espernear até o final. Não, às vezes o licitante é razoável. Olha, eu apontei porque realmente eu não vi. Agora que você está mostrando que realmente tem, ok. Então, muitas delas declinavam da intenção do recurso. Sim. Ou seja, então assim, mesmo na limitação do sistema, guiado por essa perspectiva de humanização, essa perspectiva de reconhecer quem está do outro lado, a gente pode desenvolver a nossa capacidade criativa para melhorar. Perfeito. Com o que a gente tem. Sim. Com o que a gente tem. A gente fala tanto de inovação, né? Mas a gente não Olha consegue quantas vezes dicas inovar foram a nossa forma de dadas aqui, trabalhar. né? Os pregoeiros, fiquem atentos. Muitas dicas boas. A gente volta lançadas. para o início, a ideia do comportamento, do pensamento que a administração pública tem que ter em relação aos fornecedores, aos licitantes. A ideia de que não há uma hierarquia, você não está no degrau acima, você precisa o seu processo tem que ser desenhado para aquele objeto, você tem que atrair bons fornecedores, tudo isso perpassa desde o planejamento e chega na fase da sessão pública. Se é esse instrumento que a gente tem hoje, e, embora a lei tenha dito que é preferencialmente, hoje a gente usa como se fosse obrigatório, né? o eletrônico, e o sistema está defasado, engessado há 20 anos, então o que é que a gente vai inovar? Inovar não é chamar IA, o ChatGPT, inovar é a gente, na verdade, voltar a algo mais prático, mais dinâmico, mais humanizado, para evitar esses problemas que você elencou aqui. Unidimensionalidade da linguagem, unipessoalidade da interação, despersonalização da comunicação, limitação de interações. Tudo são problemas que decorrem dessa eletronificação do pregão, né, que ficou talvez até exagerado. Mas lembrando que a gente não é obrigatório, é preferencial, embora tenha um viés de obrigatoriedade muito forte. E se nós não resgatarmos isso, né, essa humanização das licitações, como era feito antes, nós vamos de fato perder, porque nós aqui ainda tivemos essa interação, né? Sim. As gerações mais recentes não tiveram isso. Eu conto casos para alguns, para a pessoa da minha sala, eu conto mais novo, eu conto casos lá. Eu já vi licitante tirar a folha e esconder. Sim. Já vi licitante mastigar um pedaço mastigar a folha. É verdade isso, entendeu? Então, assim, isso aí, essas emoções... Mas não conta só a parte ruim, não, tá? Não. Conta a parte boa de você resolver problemas na hora, né? Sim, eu digo o seguinte, que para você foi forjado dentro desse ambiente de coisas, situações adversas, né? E, obviamente, essas situações adversas trouxeram soluções boas, né? E aí, a ideia de que isso não é... A gente não está pensando em beneficiar fornecedor com isso. De jeito nenhum, não. É a própria máquina administrativa e o funcionamento do processo. Sim. Você está pensando na melhoria de tudo. Sim. Não é eu quero beneficiar o fornecedor. Não tem nada disso. Veja como esse diálogo dá uma celeridade no processo. Sim, evitou um recurso. Claro, certeza. Você registra tudo em ata ali e está tudo resolvido, dá transparência, né? Dá transparência. Dá oportunidade para que todo mundo se manifeste. Então, Vitor, considerando esses pontos todos que a gente já tem abordado, a gente também já está abordando de alguma maneira o caminho da solução, mas o que é que você teria para falar sobre quais as melhores soluções que a gente tem para apontar sobre isso, né? Como fazer para melhorar isso, esse diálogo? Bom, eu entendo que assim, é um fenômeno complexo, né? Então, assim, ele é um fenômeno complexo que passa por vários níveis de solução. A gente estava brincando aqui, a inovação, né? Como que a gente pode inovar diante disso? Em linhas gerais, eu diria, olha, a inovação, mesmo, né, com toda a questão de inteligência artificial e tudo mais, a inovação, ela é trazer o olhar humano. Eu acho assim,
pode parecer algo muito simplista, muito paradoxal, mas é trazer o olhar humano. Agora, como que a gente vai fazer isso? Eu acho que aí existe uma necessidade, né, de vários atores se movimentarem. Então, eu acho que um ator importante para se movimentar é o Tribunal de Contas. Até essa é uma perspectiva jurídica mesmo, fazendo uma análise, né? Se a gente vai na Constituição, inciso 21 do artigo 37, o que é a licitação? A licitação é um processo de licitação pública, é a expressão utilizada pela Constituição. Ou seja, para assegurar a isonomia de que todos aqueles que queiram ter acesso a um contrato com o poder público tenham esse acesso de maneira isonômica, de maneira impessoal, eu tenho que fazer um processo de licitação pública. E o que é natural, porque no Estado Democrático de Direito, todas as decisões do Estado têm que ser procedimentalizadas. Ou seja, o processo ele é um veículo de legitimação da decisão. Então, se eu vou por essa perspectiva, o que eu posso compreender? Que a forma com a qual hoje nós temos o processo eletrônico de licitação, a gente tem um prejuízo substancial a uma lógica de procedimentalização propriamente dita. Por quê? Porque a interação e o direito do fornecedor de ter um diálogo efetivo com a administração, ele é reduzido nesse formato do pregão eletrônico. Da licitação eletrônica. Então, ainda numa perspectiva jurídica, há sim margem para os tribunais de contas, por exemplo, serem veículos propulsores, seja a partir de determinação, seja a partir de recomendação, para que os órgãos públicos que desenvolvem as suas próprias plataformas busquem elementos para trazer mais riqueza e uma multiplicidade de dimensões nesse diálogo. Ou seja, pensar tecnologicamente mesmo. Olha, o que eu posso melhorar aqui? Então, pensando, por exemplo, no âmbito federal, a SEGES, o CEPRO, como que eu posso melhorar aqui esse compras.gov.br? O que eu posso inserir aqui para dar mais capacidade de diálogo? Eu posso agregar elementos de comunicação visual, eu posso agregar elementos de comunicação, inclusive por áudio, enfim. Assim, a solução tecnológica quanto às possibilidades e as repercussões disso, realmente, né, até por um desconhecimento, né, da área, eu não teria assim como apresentar aqui algo muito concreto. Mas eu acho que passa por essa necessidade de quem estrutura os sistemas eletrônicos, somente os públicos, as plataformas de licitação eletrônica, pensarem em meios de modernizar efetivamente, de trazer aqueles benefícios da licitação presencial, do diálogo multidimensional, para o formato eletrônico. E, de fato, a gente não quer aqui retroceder, a gente não quer voltar para o presencial, mas a gente quer trazer os benefícios da onde a gente veio para onde nós estamos indo. Então, eu penso que os tribunais de contas têm um papel importante, porque a forma com a qual eles vêm decidindo, eles estão perpetuando a continuidade desse modelo, tá? De alinhamento. Então, quando fala tudo, mas aí qualquer tipo de iniciativa, por exemplo, do pregoeiro, de eventualmente tentar ali um diálogo mais direto com o fornecedor, é repreendido pelo Tribunal de Contas. Não, tem que ser tudo no sistema. Não pode ser nada por fora. Então, assim, né, você tem ali, muitas vezes, você gera um medo muito grande no licitante em relação a isso. No servidor em relação a isso. Então, o Tribunal de Contas tem um papel importante, que ele pode ser o indutor dessa iniciativa de repensar o modelo. Os órgãos, principalmente aqueles que são gestores de plataformas de licitação, têm esse dever de tentar buscar melhorias e também tem o dever de, na capacitação dos seus servidores, né, induzir a necessidade de uma visão mais humana, de uma visão mais, vamos dizer assim,
consentânea com o que representa o mercado, de compreender o que é o mercado brasileiro, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que reconhecer, olha, eu moro em Aracaju, eu moro em Brasília, eu moro em Goiânia, eu moro em Macapá, como é que é a realidade do meu mercado? A gente não pode sair do contexto com a qual é o mercado que a gente se relaciona. O Bruno colocou isso muito bem. Gente, toda política pública pressupõe contratação. Então, o fornecedor, ele é um parceiro. Por isso que a licitação é sempre tão complexa e sempre tão delicada, porque ela está no liame ali entre a administração e o mercado. Então, assim, essa capacidade de interagir, de acoplar uma lógica do direito público com a lógica de mercado, a lógica econômica de mercado, ela é fundamental a gente desenvolver essa capacidade. Então, a gente tem que conscientizar os servidores. Então, eu acho que esse é um papel dos órgãos públicos. E isso, inclusive, é uma questão de governança. Sim. Né? Se a gente pega esse dever de governança da alta administração, ou seja, como que eu estou formando os meus compradores públicos? Como que eu estou formando? Como é que estão sendo utilizados os instrumentos tecnológicos? Como é que está sendo esse diálogo? E aí eu tenho evidências, eu tenho os resultados. Poxa, mas esse tanto de contrato de mão de obra que está sendo rescindido, as empresas não querem mais prorrogar a vigência. O que está acontecendo? Não, a gente continua no automático. Bota pregão eletrônico, não quis renovar, faz a licitação de novo, faz do mesmo jeito. E aí adotando as mesmas providências. Então, também tem um problema de governança nisso, né? A gente tem que resgatar essa sensibilidade do fornecedor. E isso passa pela capacitação. Então, por exemplo, esse podcast aqui, ele é um instrumento de sensibilização. Sim. Porque, ou seja, esse diálogo que a gente tem aqui hoje, pessoal, eu estou sendo muito transparente, é um diálogo que a gente só tem a oportunidade em razão do podcast, do formato do podcast. Mas, por exemplo, vocês já viram algum curso sobre isso? Vocês já viram algum evento, algum congresso que tem uma palestra sobre isso? Teve no Congresso Brasileiro de Pregoeiros, porque eu era coordenador e aí eu coloquei. Aproveitou. Esse é o ponto, né, Vitor? Assim, a gente está abordando um tema muito relevante que ninguém está olhando. Você trouxe e a gente está abordando aqui agora, mas ninguém está observando. Ou seja, está indo pelo caminho oposto ainda. Está reforçando, na verdade, esse caminho que já segue há muitos anos. Tem que ser repensado. A capacitação ela é de grande importância porque tira o medo também do servidor. E quando teve um momento você falando dos pregoeiros, vejam quantas dicas boas estão sendo dadas. Então, essa capacitação clareia a ideia do servidor, ele leva o seu gestor, olha, a gente tem essa forma de ser implementada, eu posso usar o pregão presencial justificando por isso, por isso, por isso. Não ter medo, né? E hoje que o pregão presencial vai ter que ser gravado em áudio e vídeo. Isso. Não é? Então, assim, dá também essa transparência. Eu fiz uma vez em 2018 em Aracaju, na prefeitura de Aracaju. E foi presencial e lá a gente já, desde antes, já usava eletrônico. E aí o chefe disse assim, vamos gravar no YouTube. E foi ao vivo, transmitido no YouTube. E assim, realmente foi uma ideia bacana. Deu confusão, deu briga, botei para fora um que era para botar o outro, porque era muito parecido. Aí depois eu disse, não, mas é o outro, vai o outro também para fora. Então, assim, esse calor, todo mundo pode ver, pode acompanhar, e ao vivo e a cores, né? Mas isso requer capacitação, para dar segurança ao pregoeiro, ao servidor, até o gestor também, e o licitante também ser capacitado. Porque essas ideias que o senhor colocou aqui, para o licitante, então, veja, não abriu o chat para mim, peraí, deixa eu mandar um e-mail, deixa eu registrar. O pregoeiro ele não colocou lá, me coloca por e-mail suas informações, já que o sistema me inviabiliza. E aí ele já, olha, através de capacitação, esses workshops que tem, para a gente conhecer, ver a ideia do outro, trazer boas práticas, né, de uns órgãos grandes, como um federal, né? Até você me deu uma ideia, assim, eu acho que nessa questão de capacitação, de sensibilização, até por uma questão de governança, se buscar ali, ainda que seja de maneira simulada ou até mesmo, né, adotando ali um determinado processo enquanto teste ou laboratório, fazer uma licitação presencial.
Então, pegar esses pregoeiros que só fazem eletrônico e só fizeram eletrônico na vida e falar, olha, vamos fazer essa presencial aqui. Assim, Simulação, né? Aí tem treinando, resolver o problema ali. Na hora, é. E na própria capacitação. Para todo o Brasil. Eu acho assim, aquela questão toda, governança, né? Se você tem missão, valores, então assim, é sensibilizar os compradores públicos. Espera aí, você é servidor público. Boa. Então você não está fazendo favor para ninguém, você tem o dever de esclarecer, é o seu trabalho. Você é remunerado por isso. E parece que assim, nossa, eu tenho que fazer. Aí hoje o sistema já abre sozinho. No caso federal, compass.gov.br, já abre Chegou sozinho. a hora, já. Você botou a sessão ali, parametrizou, você só vai começar a atuar mesmo depois que encerrou a fase de lances. Então, assim, para onde a gente está indo? Eu acho que a gente está indo para um cenário mais obscuro. Sim, com toda a franqueza. A gente não só não evoluiu nada na plataforma em relação ao diálogo nos últimos 20 anos, como a gente está reforçando esse alinhamento. Então você tem muito curso de simulação de pregão, de simulação de licitação eletrônica, ensinar como é que você opera. Então, tudo bem, os sistemas hoje estão evoluindo bastante nesse quesito, tem manuais, tem ali tutoriais, visuais, ótimo. Mas assim, é estritamente técnico. Não toca no ponto que peraí, primeira coisa, a sua posição é de pregoeiro, a sua posição é de agente de contratação, a sua posição é de servidor público. O que é a licitação? É um processo. O que está em jogo? O direito do cidadão de ter acesso a um contrato público. E a partir do contrato público você vai desenvolver uma política pública. Então, essa sensibilização ela é importante por quê? Porque a gente está falando de comportamento humano. Então, aí é um outro ponto também que é muito relevante, e eu busco estudar isso muito na academia, porque como a gente tem uma formação e uma prevalência muito grande de um olhar jurídico na gestão pública, a gente esquece que existe toda uma ciência do comportamento humano. Então é por isso que hoje, por exemplo, a análise econômica do direito está ganhando muita força, porque ela parte dessa teoria do comportamento humano. Ou seja, você tem uma tendência do comportamento humano, mas tem gente que faz diferente, tá? Mas esse fazer diferente, ele é a exceção. A tendência é essa. Então, como um ser humano, um servidor, eu faço pregão, eu faço licitação eletrônica, eu abro a hora que eu quero, eu suspendo a hora que eu quero, eu apareço a hora que eu quero, eu falo o que eu quero, só fala comigo quem eu deixo falar. Ok, que tipo de incentivo e qual é a tendência do comportamento? Está na zona de conforto. Então, por isso que eu digo que a governança do órgão da alta administração ela é importante para gerar essa sensibilização e para trazer para o básico. Meu amigo, você é servidor público, tá? Só estou te avisando, você é servidor público. Vou pegar você não está fazendo porque você quer por bondade, não. É o seu trabalho. Sim. Vou pegar o gancho, Vitor, te presentear aqui com o meu livro, o meu pequeno manual, o mínimo para você entender licitações com a gente não, Karina. Ele não combinou com a gente não. Como assim? Eu fiz para você. O gancho foi... Vocês ganharam o livro? Depois de muito pedir, eu ganhei depois de muito tempo. Você precisa. Eu ganhei logo. O gancho foi a sua fala em relação ao olhar muito jurídico. Sim. E na primeira página do meu livro eu digo, este não é um livro de direito. Porque você tem que ter esse olhar diferenciado. A gente aprende na faculdade, todos nós formamos em direito aqui, não é coincidência, até porque grandes professores, Marcos Alcântara, não é da área de direito, ele é contabilidade. Mas eu abordo essa necessidade da gente ter esse olhar multidisciplinar, porque para o lado da administração pública, licitação é uma ferramenta de gestão administrativa, gestão pública. Não é uma ferramenta jurídica, claro. O direito vai abordar, vai tocar nele, vai trazer o normativo, vai trazer o regramento. Mas a gente tem que ter olhar da contabilidade, da economia, do mercado, como é que funciona, das microempresas, do funcionamento de tudo isso, dessa máquina, eu abordo de alguma maneira neste meu pequeno manual que eu te apresentei aqui hoje. Uma grande satisfação, já está uma dedicatória aqui. Obrigado. Muito obrigado. Já veio preparado, tá vendo? Sobre capacitação que a Karine estava falando aqui, eu acho que a capacitação para a gente evoluir não precisa ser muito nem jurídico. Eu acho que é uma sensibilização mesmo. Sim. Sobre o debate que a gente está tendo aqui, né? Porque
técnicas jurídicas, a lei está aí posta para todo mundo, mas esse tipo de conversa não é jurídica. Não, então. Esse tipo de conversa é realmente, talvez, vamos dizer, psicológica. Uma né? experiência. Entendeu? É comportamental. É comportamental, comportamental. É comportamental. Então, nesse sentido é que eu acho que realmente os servidores mais novos precisam saber o que é que aconteceu no passado para entender e aplicar melhor no futuro, né? Porque aí, assim, talvez a gente consiga evoluir, né? Você falou algumas boas práticas pra gente aqui, Vitor. E aí eu te pediria, assim, você quer deixar uma reflexão final para as pessoas que estão nos escutando, especialmente os mais novos, né? Que não acompanharam essa evolução das compras públicas, né? Ao longo desse tempo aí, que a gente entrou no eletrônico, não tiveram essa oportunidade de participar dos processos presenciais e entender como é que as coisas funcionavam, né? O que é que você poderia dizer para essa turma aí? Bom, primeiro que o comprador público, que eu estou colocando aqui em termos genéricos, ele tem uma missão assim, fundamental para a gestão pública, né? Porque, de novo, toda política pública pressupõe contratação que vai viabilizar as condições materiais para a execução dessa política pública. Então, ainda que você tenha um papel intermediário no sentido de realizar a licitação para aí gerar o contrato e da execução desse contrato viabilizar as condições para a política pública, mas você é uma parte essencial de tudo isso. E por ser uma parte essencial de tudo isso, você tem uma responsabilidade muito grande com o país. Ou seja, e aí a gente tem que entender o contexto que a gente está inserido. Então, quando eu falo a questão da humanização, é olhar ao redor. É realmente assim, entender o contexto que você está inserido. Pessoal, as compras públicas no Brasil são um mecanismo fundamental de fomento para o mercado, para a economia doméstica. Então, né, tem um dado que é super referenciado do IPEA, né, que as compras públicas giram em torno de 3% a 16% do PIB brasileiro. Sim. Então, olha o que representa isso. Veja, só um exemplo mais atual, a questão do tarifaço, né, dos Estados Unidos. O governo, salvo engano, essa semana, ele anunciou, né, quais seriam as medidas para poder, vamos dizer assim, mitigar um pouco os efeitos. Uma das medidas, o que é? Contratações governamentais. Ou seja, você usar o poder de compra do Estado para absorver essa produção, esse excedente que não vai conseguir ser exportado. Ou seja, então, você, enquanto comprador público, você é fundamental nesse processo. Sim. Isso aí Então, por ser fundamental, mais do que nunca, isso deve aflorar o seu dever de realizar da melhor maneira possível. E a compra pública ela é importante não apenas pelo seu resultado, mas também pelo meio. E aí eu volto naquele ponto, ou seja, com quem você se relaciona? Você vai se relacionar, isso é estatístico, em 92% dos casos, com microempresas, com pequenas empresas, com empreendedores individuais, que são aqueles que movimentam a economia brasileira. Então, a gente tem que reconhecer esse nosso papel. Entender que essas pessoas têm dificuldades, têm limitações, muitas vezes não têm a mesma estrutura e o mesmo acesso à capacitação que você tem. Então, é normal essas pessoas terem dificuldade de acompanhar uma licitação eletrônica. Né? A gente tem hoje no Brasil 12 milhões de famílias que sequer têm acesso à internet. Então é uma falácia falar que o Brasil está todo conectado. É uma falácia falar que hoje é ridículo você justificar uma licitação presencial porque a internet é instável ou a internet não chega. Então, a gente também tem consciência disso. E para fechar, sem querer aqui forçar nenhum tipo de posicionamento político, porque isso é dado. O Brasil... Ele é um país rico, só que é um país extremamente desigual. E se a compra pública ela pode ser um instrumento de redistribuição de renda, de novo, você tem um papel importante nisso. Então, quando você continua fazendo solicitação eletrônica, como se olhando apenas para o seu umbigo,
como se não houvesse ninguém do outro lado. Ou seja, você está fechando as portas para uma mãe de família, para um pai de família, para um microempreendedor e está deixando de exercer o potencial de distribuição de renda que tem a compra pública e concentrando naquelas empresas que têm condição, que têm um mega departamento de licitação, ou seja, quem que tende a ganhar a licitação do jeito que você conduz? É a grande empresa. A micro e a pequena, que corresponde a 92% dos negócios brasileiros, não vão ter acesso aos contratos públicos. Então, você tem um papel fundamental nesse proceso, né? Então, assim, se isso não sensibilizar, aí não sei. Excelente, professor, excelente. E vai de encontro à ideia de você ter a lei complementar 123, que é a lei geral das microempresas e preço de grande porte, de você ter a plataforma Contrata Mais Brasil, que, né, começou agora, né, e está atraindo os MEIs. Sim. E você puxar esse tema, que eu acho que pouca gente está vendo. Acho que tem pessoas que nem enxergam, não percebem que isso é um problema, que ele está inserido nessa necessidade de você ter um novo olhar para justamente fomentar o processo, trazer esse pessoal para as contratações, promover uma retribuição de renda por meio das compras públicas do Estado, essa máquina pujante que é capaz de poder comprar talvez esse excedente que você falou, e melhorar esse caminho. Então, faz parte do nosso dever aqui, dialogando, falar sobre a necessidade de melhor dialogar. Então, num podcast, não é à toa que um podcast, como é que se chama? Ele tem sido tão popular, porque você permite esse diálogo, as pessoas querem ver as conversas, os diálogos, temas importantes sendo tratados de uma maneira leve, descontraída, e com essa grande aula do professor Vitor aqui pra gente, né, Jorge? Exatamente. Vou passar para a professora Karina fazer suas considerações finais e aí a gente vai encerrar a nossa aula, né? É uma aula mesmo. E assim, muitos insights foram dados, né? E sim, vai ser bem aproveitado, porque como o professor Bruno disse, é um meio fácil o podcast de acesso. A gente vê pelo celular, então você está no horáriozinho do café, vai assistir um pouquinho, né? E nos traz muita ideia, muita noção de como trabalhar, melhor produzir, né? Melhor servir, como o senhor bem relatou, servidor público. E o licitante também, ele pode aproveitar muitas dessas dicas aqui dadas para investir no seu negócio, né? Porque também a gente precisa ter do outro lado também uma capacitação, não é só o servidor. Então, muito licitante às vezes liga, tira dúvida, a gente esclarece, mas às vezes ele quer uma consultoria. Entendeu? E eu me lembro que teve um que mandou um e-mail para a minha coordenação dizendo o seguinte: é a minha primeira vez que participo, gostaria de uma reunião presencial. E eu disse, eu indico que o senhor procure uma consultoria. Aqui é uma aula. Eu disse, botava o link, né, do seu curso. E assim, a gente vê que realmente o outro lado, mas também pelo lado da administração pública, a gente também fica um pouco limitado até que ponto em ajudá-lo. Sim. Não é? Então, chega um momento, leia o edital e vai estudar seu edital. E é isso, é capacitação, esse tema, assim, é importantíssimo. Eu acho que todo curso tem que ter um momento dessa parte humana, dessa parte de conscientização, para trazer o servidor para a humanização, que a gente está muito no automático. É verdade. Você vê o pessoal trabalhar de forma muito automática nos processos. É o cola-copia, os erros são repetidos. Sim. Eu tive uma licitação importantíssima na Suíça, na prefeitura da Suíça. Sim, importante. Que veio um problema seríssimo com a refrigeração das vacinas e deu problema na máquina, tal. Ela repetiu a licitação com o mesmo erro. Nossa. E a empresa que fazia a manutenção da máquina, ela não poderia trocar a bateria, porque era o item mais caro, e ela botou com reposição de peças, mas ela não detalhou. E aí, emergencial, uma confusão, deu rádio, deu jornal, deu tudo. Repete. Aí eu disse, oxe, você vai repetir igual? Lembra que o problema foi esse? Então, assim, o cola-copia, vai, e a gente não tem muito esse trabalho de humanização, da gente se sentir responsável pelaquela política pública, não é? Então, assim, apesar da gente ser o meio, a licitação ser o meio, mas vai culminar ali. Sim. Às vezes no posto de saúde do seu bairro, na escola.
em que o seu filho, seu sobrinho, Uhum. o filho do seu funcionário vai trabalhar, vai estudar. Então, assim, a gente tem que dar valor à coisa pública. E por ser público, a gente não pode contratar o mais barato. Na minha casa, eu não quero o mais barato. Uhum. Na minha casa, eu quero o que melhor me atenda. Isso dá outro podcast. Tá bom, mas é isso, é a gente mudar mesmo esse pensamento. Eu acho que vamos caminhando aí. Vamos. Mais cursos. Ok, gente. Nós conversamos aqui com o professor Vitor Amorim. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma grande aula, né? Excelente. Fora dos padrões, Fora da caixinha. dos Foi. Com temas certeza. atualmente conversados na área de compras públicas, né? Espero que a gente possa ter essa oportunidade outras vezes, né? E espero que você também tenha uma boa passagem aqui para Aracaju, né? Nos veremos no seminário. E até a próxima para todos. Fiquem aí com as reflexões do nosso podcast e voltaremos. Obrigado. Obrigado.